Facebook, né? Boa noite! E aí, galera, beleza? Graça e paz pra vocês aí. Acabei de chegar aqui, tava lá na church, né? Não sei quem o pessoal tava acompanhando aí. Foi benção demais lá. E eu tinha um desafio que era compartilhar algo lá e algo aqui, porque não era a mesma coisa, né? Que eu senti de compartilhar com a galera aí. Então, assim, não sei quantas pessoas tá entrando aí, se já entrou alguém, ou na verdade, ou não. Já entrou aí, Elias? E se puder dar um feedback pra gente aí. Primeiro, se eu tô bonito, que eu acho difícil. Não está. Segundo, se tá ouvindo bem. A pastora tá com a Zoe, com as crianças lá no quarto, pra ver se a Zoe, né, ajuda a gente no áudio. E o Elias tá aqui comigo, dando esse suporte aí. E já vai ficar pra jantar, né, Elias? E aí, é muito bom. É diferente pra mim essa parada de online, né? Não é muito meu universo ainda, mas eu entendo que é extremamente necessário, né? Extremamente necessário. E é algo fantástico, né? Você entrar na casa das pessoas, você, né? As pessoas poderem estar em algum lugar agora e acessar. Por mais que às vezes eu sei que tem gente que só entra, olha e já sai, né? Realmente às vezes é uma questão também o conteúdo, enfim, né? Tudo tem que nos cativar, né? Inclusive é um pouco disso que eu só queria citar isso aí pra gente começar. Eu vou esperar só mais um minutinho, por favor. Só pra dar a chance aí pra alguém entrar a mais. Eu sei que vai ficar salvo, né? Queria aproveitar aqui, mandar um salve aí pro meu irmão vascaíno que pediu. Manda um salve lá pra mim, né? O nosso missionário. E mandar um beijo pra vocês. Galera, a gente aproveitar aqui enquanto a gente não começa, a gente tá nessa situação aí de restrição, né? E a gente tem que entender isso. E eu acho que nós, na nossa casa, tá muito tranquilo em relação a isso, de verdade mesmo. Nós vamos ter o encontro presencial no domingo agora, se as coisas continuarem como estão. Se as notícias continuarem como estão, a gente vai continuar, vai fazer o encontro pela manhã, mediante a inscrição de novo, para não passar de 25 pessoas lá. Na verdade, 30 pessoas contando com a banda, né? Mas se as notícias forem mais negativas, se a coisa apertar um pouco mais, eu vou tirar até o de manhã e a gente faz só live mesmo por enquanto. Isso não vai nos atrapalhar se a gente entender o que é compromisso. Na verdade, com quem tem um compromisso com o Senhor, não vai ter problema nenhum. Inclusive é um pouco disso também que eu vou falar. Maravilha? Começar aqui então. Deixa eu começar com um versículo que eu preparei aqui, que está em Eclesiastes, capítulo 4 e o verso 9. É um versículo, um contexto, na verdade, usado muito para casamentos, as pessoas usam muito. Eu já até usei em algumas cerimônias de casamento que eu fiz. Porém, o Senhor me deu outro entendimento. Eu estava ouvindo Paulo Borges falar e eu fiquei, na verdade, não só impactado, mas algo foi construído dentro de mim mesmo. E eu quero repartir com vocês. Maravilha? Olha só. Verso 9 do capítulo 4 de Eclesiastes. Acredito que tá tudo bem aí, tá todo mundo ouvindo bem. E vamos lá. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso ou a levantar. Se um cair, alcançar sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar.
Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. É um versículo conhecido, né? E eu quero contextualizar aqui com o que eu vou falar. Veja bem, nós estamos num cenário aí, Elias, que a verdade que com esse avanço e essa ideia das lives e tudo mais, não só isso, a igreja já estava na internet, né? E não só isso, mas assim, a gente pode e corre um sério risco de tratar o evangelho como um restaurante, ao qual eu escolho o cardápio. Eu escolho o que eu quero, sabe? É como se, se eu tenho mais uma inclinação e eu quero ouvir mais sobre o profético, então eu vou nisso. Então se eu estou ouvindo sobre algo e esse algo não é o que eu quero ouvir, então eu vou atrás daquilo aí, como se fosse um restaurante, eu quero comer peixe, né? Então eu vou onde tem peixe, eu quero comer carne, então eu vou onde tem carne. E, cara, o evangelho não é assim. A verdade é que nós devíamos e precisamos aprender que numa casa não funciona assim. Ninguém em casa, sua mãe, né, seu pai, chega lá com o cardápio e fala: e aí, o que vocês vão querer hoje, né? O que vocês vão querer? Aí, mediante a escolha das pessoas, você vai para a cozinha e faz. Isso é num restaurante, isso não é numa casa. Então, numa casa, nós sentamos à mesa e temos plena confiança que aquilo que vai ser colocado na mesa, que o Pai proveu, aquilo que vai vir da cozinha, aquilo que foi preparado, é o que nós precisamos. É o suficiente para nós. É bem recebido. Então, não é sobre escolher o que eu quero comer, não é sobre escolher o que eu quero ser ministrado, é sobre sermos ministrados pelo aquilo que o Pai nos dá, aquilo que o Pai coloca na mesa para nos alimentar. Então, queridos, a gente precisa melhorar esse entendimento da comunhão e acreditar de verdade que nessa comunhão tem o que a gente precisa. O que é colocado na mesa é o que a gente precisa. Porque cremos que o que o Pai está trazendo é o suficiente para nós. É o necessário para nós. E não ficar nos perdendo em escolher o que a gente quer. Quando eu li esse texto e quando eu vi o Paulo Borges falando, e o contexto todo é o seguinte: quando a gente vê, qual é o cenário que a gente está vivendo? Um cenário de pandemia, um cenário onde o governo não sabe o que fazer, a ciência não sabe o que fazer, porque não concordam entre si, os cientistas não estão concordando, não é não, Elias? O cientista não está concordando, os governantes não estão concordando, e o que está acontecendo? A igreja também. A igreja também não está concordando. Sem contar a preferência partidária política aí que se levanta com força. Então, olha só, quando a gente lê 2 Crônicas, vamos lá rapidinho aqui, 2 Crônicas, versículo conhecido, e nessa pandemia então, meu irmão do céu, o que usaram desse versículo? 2 Crônicas, capítulo 7, né? Quem conhece já sabe que eu vou falar, verso 14. 2 Crônicas 7, 14.
Tem um contextozinho, mas eu vou ler só o 14 para ganhar tempo. Eu só achar aqui o 14, aqui ó. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença, minha face, minha presença, e afastar-se de seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra, ou sararei a sua terra. Versículo conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, o Senhor está dizendo. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Qual é o entendimento que a gente tem? Quem está sofrendo pelo quê? É a humanidade que está sofrendo. Aliás, é a igreja que está sofrendo por causa do cenário da humanidade? Ou é a humanidade que está sofrendo por causa do cenário da igreja? Porque, olha só que louco, o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Sabe o que é isso, irmãos? De verdade, é que uma responsabilidade nossa de fazer a diferença. Nós deveríamos ser aqueles que traria refúgio, descanso. Nós deveríamos ser aqueles que deveriam clamar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. O que eu estou querendo dizer é que está mais para a humanidade, está sofrendo uma consequência. E eu não estou dizendo que o vírus em si é por causa disso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas todo o cenário, que caracteriza um juízo. Então, está mais para a humanidade, está sofrendo por causa da falta, da queda, da negligência da igreja. Quando eu falo da igreja, obviamente, eu não estou falando de templos, não estou falando de placas, denominações, estou falando de nós, da igreja. Do que a igreja está sendo perseguida. Então qual que é o cenário? Querem fechar a igreja, mas igreja é essencial. É essencial sim, cara. É muito essencial. Totalmente essencial. Mas para quem? Para a gente se juntar e buscar... ok, a gente se junta e a gente busca o Senhor, a presença do Senhor, estamos tentando lá, né, nesses ajuntamentos, sermos relevantes para as pessoas, até mesmo para a cidade. Mas quantos estão se sentindo perseguidos? Cara, isso não é perseguição. Fechar as portas do templo não é perseguição à igreja. Essa que é a verdade. Então nós, como cristãos, deveríamos ser os primeiros, e não só os primeiros, mas intensos nisso. E eu sei, eu peço perdão, até porque no começo eu também fui naquela onda de que a coisa talvez não era tão grave assim, que a gente não deveria parar, como se, o que eu estou falando, é como se fechar o templo fosse parar, e não é. Acho que até muito pelo contrário, o Senhor quer a gente nas casas. Essa que é a verdade, Deus quer a gente nas casas. Se é um culto, se é um encontro, se é a coisa presencial que vai fazer com que os membros sejam mantidos, então eles já não são membros. Se fechar o templo vai fazer com que as igrejas percam seus membros, é porque já não eram membros, já não faziam parte da família. Então, sabe, é uma coisa óbvia de entendimento acerca de interesse e compromisso. O que nós temos? O que você tem? É interesse ou é compromisso? Então, veja bem, o texto que a gente leu diz o seguinte, que é bom. Olha só, Deus cria tudo, prepara tudo, e tudo era bom, Adão não tinha problema nenhum. Deus que vai dizer que tinha uma coisa que não era boa, que era que o homem estivesse só.
E qual é o entendimento que a gente tem? Principalmente quando a gente lê esse versículo. Cadê o começo? Diz como que é o 9? Cadê? Eu mudei? Eu mudei de Crônicas, né? Mudei para Crônicas, aliás. Mas eu tenho aqui até uma outra tradução, vai ser até legal. É melhor, verso 9 do capítulo 4 de Eclesiastes. É melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Essa tradução. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E aí o contexto vai dizer, se for dois para se aquecer é mais fácil. Vai se aquecer. Se for sozinho, quem vai aquecer? Que dois resistem, né, à luta com mais facilidade. Melhor ainda se for três. O cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Então, olha só, qual que é o contexto? O que a gente pensa quando a gente ouve esse versículo, quando a gente é ministrado acerca disso, o que a gente pensa? Poxa, é melhor estar em dois, né? Porque se eu cair, alguém vai me ajudar a levantar. Ok. Mas dentro do que a gente está compartilhando, dentro desse cenário que a gente está vendo, e sabendo que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ou seja, se a igreja se manifesta, se levanta, se nós entendemos isso, o entendimento para esse texto passa a ser que é melhor dois do que um. Por quê? Porque quando eu entendo que eu tenho alguém para ajudar, eu me levanto. Quando eu me levantar para ajudar quem caiu, eu estou me levantando. Quando eu vou até alguém para aquecê-lo, eu não vou ficar com frio. Tá entendendo, mano? Quando eu ajudo alguém a vencer a luta, eu estou vencendo a minha. É isso que eu queria falar. Eu sei que nós, né, na nossa casa, a gente compartilha bastante sobre isso. Mas, cara, presta bem atenção. Não sei como é que você tá. Qual que é o seu cenário. Mas eu estou querendo dizer para você, e se você deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração, em nome de Jesus, que se você tá esperando alguém te levantar, talvez você continuará caído. Se você está esperando alguém vir te esquentar, você vai continuar frio. Se você está esperando alguém te ajudar nessas batalhas que você está enfrentando, talvez você vai continuar perdendo. Por quê? Porque o Senhor espera de nós e nos deu condições para isso. Para que eu me levante para ajudar. E quando eu me levantar para ajudar, eu estou me levantando, entende? Quando eu me levantar para aquecer, eu estou me aquecendo. De modo que a igreja precisa se posicionar nesse sentido. Nós não deveríamos estar preocupados em manter o templo aberto. Nós deveríamos estar preocupados em levantar cestas básicas para os autônomos, para as pessoas que estão sem trabalho. Nós deveríamos, como a Fran falou aí, para os empreendedores, né? E eu quero frisar aqui de novo, você que é empreendedor, passa seu material para a gente poder divulgar. A gente colocar nas mídias aí da casa. Não temos tantos seguidores, não temos assim tanta relevância em números assim ainda, porém talvez tem mais que você. E isso já ajuda, já potencializa. Então assim, como igreja, como cristãos, nós precisamos entender e podemos entender que no meu levantar para ajudar alguém, eu estou me levantando. E é isso, cara, isso vai te levantar. Nós estamos vivendo dias onde o amor se esfriou, galera. Essa que é a verdade. É os dias que a gente está vivendo. Onde o amor esfriou. Então, a
tendência é a gente se tornar cada vez mais insensíveis às coisas do Senhor, ao próximo. Porque o que o texto diz que o amor esfriaria é por multiplicação da iniquidade. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por se aumentar a iniquidade. O que é iniquidade, gente? É o pecado com consciência. É o morno. É aquele que conheceu, mas não desenvolve mais domínio. Então, galera, para a gente ter uma compreensão aqui, é que Paulo vai dizer que ninguém deveria se colocar acima de ninguém, né? Um entendimento meio que parece óbvio para quem é cristão ou para qualquer pessoa, que ninguém deve se colocar acima de ninguém. Mas, infelizmente, a gente pega esse texto e tantos outros textos e contextos e a gente usa de forma egoísta. Pô, eu tô esperando alguém me levantar, eu tô esperando alguém me aquecer. E se ninguém faz, eu coloco a culpa em alguém, em todo mundo e pronto, e eu não reajo. Então, o que eu tô querendo dizer pra você, pra gente encerrar, é que tem alguém do seu lado que precisa. Tem alguém perto de você que precisa. Tem um irmão da casa. Ou você que é de outra comunidade, está assistindo a gente, tem alguém lá da sua comunidade que precisa, não só financeiramente, não é só o recurso, mas de uma palavra, de um bom ânimo, de cultivar a amizade, a comunhão. A gente precisa acreditar que a comunhão tem poder, precisa acreditar nisso. Não ficar só preso nisso, obviamente, mas entender isso. Amém? Então, que você hoje, se levante para ajudar alguém, e assim você vai estar se levantando. Vá aquecer alguém e você não será mais frio. Você vai se esquentar também. Porque o texto está dizendo que ai daquele que está sozinho. Então, o que é a queda? É isso que a gente precisa entender. A queda é achar que pode vencer sozinho. Essa é a queda. A queda é achar que você pode se esquentar sozinho. Então, quantas pessoas estão desse jeito, achando que vai resolver sozinho? Você não está sozinho. E não precisa estar sozinho. E a verdade é que você não vai conseguir sozinho. Porém, não é sobre você ficar esperando alguém vir. É sobre você se levantar para fazer por alguém. E aí então você está se levantando. É sobre você ir aquecer alguém. É sobre você ajudar alguém a resistir. A não desistir. Porque a queda é achar que vai resolver sozinho. Que pode vencer, se aquecer ou se levantar sozinho. Essa é a queda. Amém? Quero orar por você. Obrigado você que ficou até agora. Coloca aí nos comentários um hashtag aí, ou só coloca nos comentários aí, se levante, para mim saber que você assistiu até aqui e pra gente, né, propagar e compartilhar. Faz esse papel de missionário digital. Às vezes essa palavra não tem tanta relevância para você. Acontece. Às vezes ela não, né? Às vezes é a realidade que você está vivendo, você já entendeu isso. Mas pode ser útil para alguém, então compartilha. Reparte, né? É isso que a gente faz na mesa. Reparte. Amém, queridos? Então, quero orar por você. Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu não sei quem é as pessoas que estão nos assistindo, mas o Senhor sabe. E conhece a realidade de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender, Senhor, como igreja, que não é sobre o que estamos fazendo, mas é para quem estamos fazendo. Ok, os templos têm que ficar abertos, para quem?
Temos que nos levantar. Para quem? Em nome de Jesus, Pai, que nosso entendimento acerca da comunhão, acerca do quão importante é os nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor. Oh Deus, eu sei que muitas das vezes, e às vezes a pessoa que está ouvindo essa oração agora, ouviu essa palavra, ela está clamando por ajuda. Então, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor desperte pessoas para se levantar. Porque talvez realmente essa pessoa não consiga. Mas em nome de Jesus eu oro para que ela entenda que ao se levantar para ajudar alguém, ela está se levantando. Em nome de Jesus. Que não é sobre o que fazemos, mas sobre para quem estamos fazendo. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Muda a realidade. Oro também, Senhor, por provisão divina para aqueles que estão precisando. Nós estamos vivendo situações caóticas na economia. Oro sim por empregos, portas abertas de todos os sentidos. Aquietação no coração, tem gente muito preocupada, muito nervosa, ansiosa. Em nome de Jesus, Pai, toca e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu peço no nome de Jesus, o Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Elias. Obrigado você, tá? Que ficou aí, que assistiu. Obrigado mesmo. Compartilha. Nós temos sim necessidades ainda não. Vamos sempre ter essa necessidade de recursos. Então não é porque nós estamos presencial que você não possa contribuir. Provavelmente a Fran já colocou aí o Pix da casa, uma forma de você contribuir. E que você se levante. Em nome de Jesus. Maravilha, um beijo no seu coração. Domingo às 10 da manhã presencial. Nas nossas mídias aí tem o link da inscrição para fazer. Ok? Mesmo você que é da casa, é importante você fazer para a gente poder se organizar lá. Maravilha, um beijaço no coração aí. Obrigado por tudo. Valeu.